Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem? Podemos sentar? Pode sentar. Glória a Deus. É uma honra para mim estar aqui, mais uma vez, diante da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos você também que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Louvamos a Deus pela sua vida também. Amados, nós estamos estudando sobre o tema, né? Liberdade cristã. Só que antes de nós vermos a questão da liberdade cristã, nós fomos um pouquinho mais para trás para entendermos a visão de liberdade, o que é liberdade segundo Deus. Segundo a nossa sociedade, segundo a cosmovisão do mundo. Como é que o mundo enxerga? Tá? Graças a Deus, nossas irmãs chegaram. Pai do Senhor Jesus, sejam bem-vindas. Amém. Então, amados, o que acontece? Antes de nós vermos essa questão, o Senhor me levou a trazer, né, uma visão de como a nossa sociedade enxerga a questão da liberdade. Porque nós precisamos entender primeiro qual é o conceito que a nossa sociedade dá à liberdade. Porque expressões como essas, por exemplo, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero, né? Ou então assim, ninguém paga as minhas contas, quem paga sou eu. Isso aí mostra que a pessoa tem uma visão de que ela pode fazer o que ela quiser. E tem pessoas na nossa sociedade que creem dessa maneira. Então, nós trouxemos algumas perguntas retóricas, né? Que são aquelas perguntas que necessariamente você precisa responder, mas elas te levam a uma linha de raciocínio para a gente refletir um pouco sobre essa questão da liberdade, segundo a forma como a nossa sociedade enxerga. E nós chegamos aí a três conclusões, né? A primeira delas é que não existe liberdade absoluta nem plena. Essa foi a primeira conclusão que nós chegamos. Tá? Porque quando nós falamos de liberdade, a liberdade ela pressupõe regras, ela pressupõe princípios, ela pressupõe leis. Então, a liberdade para nós, seres criados, não é absoluta por conta disso. Porque ela precisa de normatização. Para ela acontecer na nossa sociedade, ela precisa de ter uma normatização, ela precisa ter leis, princípios que venham reger a sua funcionalidade. Então, imagine uma sociedade sem lei. Tenta imaginar. O camarada anda no trânsito do jeito que ele quer, não precisa de sinal de trânsito, não precisa de placa de trânsito, não precisa de habilitação, eu posso dirigir. Imagine uma sociedade assim. Imagine uma sociedade onde a questão do direito não fosse respeitada. Já pararam para pensar nisso? Então, a liberdade, ela está condicionada a esses princípios, a leis, a normas, que nós precisamos obedecer, porque o outro que está do nosso lado, o nosso semelhante, a liberdade dele vai ser afetada diretamente por mim se eu não respeitar esses princípios. Percebe como é que o negócio é complexo? Então, o conceito de liberdade absoluta ou plena para nós, seres criados, ela não existe. E essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Então é importante ressaltar, eu até fiz aqui um escrito, né? Ressaltar que na criação, nenhum dos seus objetos goza de liberdade absoluta. E aí, até os anjos. Não existe regra no céu. Existem normas estabelecidas por Deus. Existe classificação, existe hierarquia e existe obediência. Quem obedece tem que obedecer alguma coisa. E se você obedece, é porque você conhece
e há uma punição se não houver obediência. Vem, como é que o negócio é sério? Porque não existe liberdade não normatizada. A única pessoa, e agora que vem o lindo, a única pessoa que goza de liberdade absoluta é Deus, porque Ele é o supremo Criador de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por conta dEle, por causa dEle, né? Então, Deus é o único que goza de liberdade absoluta. Mas por que, Cleiton? Aí vamos lá para Salmo 33. Abram suas Bíblias, eu falei que hoje é Bíblia, né? Então vamos para a Bíblia. Salmos 33, vamos dar uma olhadinha ali nos versos 13 e 14. Versos 13 e 14. O texto diz assim, queridos: o Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Deus está olhando, observando tudo. Nada foge do olhar dele. Agora, vocês querem ver uma coisa mais linda do que essa? Abram suas Bíblias no Salmo 113 agora. Versos 4, 5 e 6. Salmo 113, versos 4, 5 e 6. E aí todos nós vamos ter um entendimento da grandeza desse Deus e porque Ele é absoluto. Ele é absoluto em tudo, porque tudo procedeu da vontade dEle, da palavra dEle. Ele falou e aconteceu. Olha o que o texto sagrado diz. O Senhor é exaltado acima de todas as nações e a sua glória está acima dos céus. Parem para prestar como o texto mostra localização. Verso 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina, olha esse verso 6, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Vocês pararam para pensar nisso? Quando Deus, lá do seu lugar santo, do seu trono glorioso, quando Ele se debruça, Ele contempla o céu e contempla a terra. Deus está fora de todas as coisas. Deus está fora do universo, Deus está fora de qualquer tipo de sistema, Deus está fora de tudo. Nada controla Deus. Deus não depende de nada, mas tudo depende dele. É Ele que dá as coordenadas, é Ele que determina como é que vai ser, é Ele que faz as falas e acontece o que Ele fala. Deus é quem determina todas as coisas. E por Ele determinar todas as coisas, e por Ele realizar todos os feitos, Ele precisa estar fora das situações. Deus está fora porque Ele controla tudo. Nada está fora das mãos dele. Então, queridos, é a segunda coisa que a primeira coisa que nós entendemos é que não existe liberdade absoluta para nós criaturas, porque para ter essa liberdade absoluta, precisaríamos ter os mesmos atributos que Deus possui. E nós não os temos. Percebem isso? Vamos para a segunda lição, ou a segunda conclusão que nós tivemos nesse dia. Bom, se não temos liberdade absoluta, o que é que nós temos então? Nós temos autonomia. Só que a nossa autonomia, ela depende de circunstâncias, ou seja, é tudo circunstancial. Tá? Então, a questão da autonomia na nossa relação aqui horizontal, tá? Ela vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, temos irmãos hoje que não puderam estar conosco nesta reunião porque estão enfermos. Entende? Então, a autonomia deles de poderem se deslocar para cá ficou comprometida por causa da doença. Mas nós estamos aqui. Tem irmãos que conseguem ter, digamos, mais realizações e conseguem executar mais
mais coisas, né, vamos dizer assim, porque a autonomia deles lhes permite tal coisa. Eles podem fazer isso. Então, o que varia, meus irmãos, é a nossa autonomia, e ela vai variar de pessoa para pessoa. Cada um de nós tem a sua autonomia. A nossa liberdade está condicionada a 3 fatores, né? 2 nós vimos agora, né? O outro fator nós vamos ver daqui a pouquinho. A nossa liberdade está condicionada a 3 fatores. Um, que eu chamo de ponto A, vamos falar que o nosso ponto A está aqui, ó, ponto A, que é a nossa origem. O ponto A é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer está aqui. Só que nós temos um ponto B, tá? E o ponto B diz assim: o que eu preciso fazer? Porque o ponto B tem regras, tem princípios, ele tem maneiras, ou modelos, ou modos para que você possa exercer ou fazer aquilo que você quer fazer. E o ponto C? Porque aqui nós temos uma linha, né? Uma linha onde você vai percorrer, tá? E esta linha está o nosso ponto C, que é a nossa autonomia. E aí eu peguei o carrinho do Davizinho emprestado. A nossa autonomia, ela vai andar nessa linha do nosso ponto A, que é aquilo que eu quero fazer, e vai até o ponto B, que diz o que eu preciso fazer para que eu possa fazer aquilo que eu desejo. Então, digamos assim, o trajeto ou a forma como esse veículo vai andar nessa linha, eu chamo o que eu posso fazer, que é a minha autonomia. E é sobre isso que a gente precisa esclarecer aqui, porque a nossa autonomia, ela trafega entre esses 2 pontos. E quando a nossa autonomia é ameaçada de alguma maneira, quando a nossa autonomia ela não pode correr da forma como deveria, o que acontece com a gente? Ficamos frustrados. Esses irmãos que estão em casa hoje, que não puderam vir, tenho certeza que eles estão muito chateados, porque eles queriam estar aqui. Então nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar com medo, muitas vezes, e muitas vezes vamos também nos desesperar, porque essa autonomia às vezes pode ficar tão comprometida que esse carrinho vai ficar parado entre o que você quer fazer e entre aquilo que você precisa fazer. Seu carrinho não vai andar, isso vai te frustrar, vai te deixar derrotado, vai te deixar triste. A outra coisa que nós aprendemos, irmãos, são sobre as nossas escolhas. O que foi que nós aprendemos? Que as nossas escolhas, elas sofrem alguma influência. Vocês percebem que toda essa composição de liberdade, ela está de alguma maneira, ela está dependente, para ela acontecer, esses fatores precisam se equilibrar de alguma maneira para que a gente possa ter liberdade. E aqui eu estou falando ainda nesse conceito da linha horizontal, do que a nossa sociedade enxerga. Então, as nossas escolhas não são livres de influência. Inclusive, eu queria trazer para vocês, na neurociência, tá? O que é neurociência, Cleiton? Por favor, o que é neurociência? Neurociência é uma ciência que estuda comportamentos, mas ela estuda de uma maneira onde ela olha e verifica o funcionamento do nosso cérebro e todo o nosso sistema nervoso. Então, não é tanto filosófico, né? Mas é uma ciência que trata dessa matéria. Ela vai pegar o camarada, vai estudar o cérebro dele e vai fazer uma verificação de todo o sistema nervoso dele. Muito bem. Existe um ramo da neurociência que chama neurociência das decisões. Cleiton, o que é isso? Eles fizeram um estudo, tá? E nesse estudo, eles chegaram à seguinte conclusão:
que o homem, o cérebro humano, tá? Vou até ler para vocês aqui, responde de maneira distinta ao receber ofertas de pessoas conhecidas versus pessoas desconhecidas. Ou seja, se a minha irmã amada aqui chega para mim e me dá uma dica, e ela diz para mim, Cleiton, olha só, pô, esse negócio aqui é legal, eu comprei, eu experimentei, é muito bom, tá? Dá uma olhada nisso. Eu, automaticamente, eu vou tomar aquilo como fato e vou pesquisar, e vou me interessar, e pode ser até que eu compre. Por quê? Porque, de alguma maneira, ela trouxe para mim uma informação e ela é uma pessoa que eu amo, uma pessoa do meu meio, uma pessoa que eu confio. No entanto, se alguém lá da rua me trouxer alguma informação neste mesmo sentido, eu vou recepcionar esta informação de uma outra maneira, não tão confiadamente assim. Percebe? E nesse estudo, eles viram modificações significativas no cérebro quando pessoas tinham ofertas por pessoas conhecidas ali do seu meio social e de pessoas que eles não conheciam. E o cérebro teve comportamentos distintos. Então, para isso, eles chegaram a essa conclusão, dizendo, então as nossas escolhas, elas sofrem influência sim. E na aula passada, domingo passado, nós falamos dos algoritmos, né? Citamos aqui alguns exemplos. E a pergunta era se no mundo está repleto de algoritmos, se as nossas escolhas são puras. Mas mesmo sem eles, tá? Você sofre influência de qualquer maneira. Então, queridos, dito essas coisas, e agora compreendendo melhor essa questão da liberdade, que ela é complexa, não é simplesmente você chegar e falar, eu faço o que eu quero. Não, não fazemos o que queremos. Fazemos aquilo que podemos fazer. Vamos para a liberdade cristã? Então, hoje nós vamos olhar essa questão da liberdade. Tá? Porque quando a liberdade cristã entra no cenário, ela entra com uma visão diferente e ela entra com uma proposta diferente, porque senão não faria sentido. Se a liberdade cristã fosse comum, igual à liberdade que o mundo enxerga, da forma como o mundo acha que são, né? Seria estranho dar uma qualificação para essa liberdade, dizendo é uma liberdade cristã, é liberdade cristã. Sim, mas qual é o diferencial? O que tem de bom nessa liberdade? Né? E quando falamos de liberdade cristã, estamos falando de uma liberdade que alcançamos na pessoa de Cristo. Então tem um diferencial aí. Então vamos ver qual é esse diferencial e agora, né, vamos entrar realmente no objeto do nosso estudo. A liberdade cristã é uma condição melhor e maior, irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma outra visão e também uma outra proposta. Mais do que realmente somos. Aí vem uma pergunta, né? Mas do que realmente nós somos livres? Né? E a outra pergunta, e qual é o sentido dessa liberdade? Para que ela serve? Então, já começa, para podermos entender melhor essa questão da liberdade cristã, de que nós estamos sendo livres? E para que essa liberdade vai nos servir? De que adianta ela para nós? Vamos ver isso hoje. Então, vocês entendam que a liberdade comum, essa liberdade que o mundo nos entrega, vamos dizer assim, tá? É uma liberdade onde você, muitas das vezes, você não vai se satisfazer, você não é uma liberdade plena, não é uma liberdade que você possa alcançar um patamar de realização, porque vai depender de uma série de fatores. Mas na liberdade cristã não é assim. Não funciona desse jeito. Então a pergunta é, do que então nós somos livres realmente e para qual direção nós estamos seguindo com essa liberdade? Bom, livres do que então, irmãos? Vamos lá para agora Atos,
capítulo 13. Atos, capítulo 13. Versos 38 e 39. Quem é que pode ler? Atos 13, 38 e 39. 38 e 39. 38 e 39, cara. Tanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus que lhes é proclamado o perdão dos pecados, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amém. O que o texto está dizendo? Nós somos livres do quê? É a primeira pergunta. Do que nós somos livres? Resposta está aqui. Quem pode falar? Nós somos livres do pecado, porque alcançamos o perdão desses pecados. Né? E aqui diz mais, e por meio dele, de quem? De Cristo Jesus. Né? Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Na minha tradução diz assim, coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, não havia nada que nós pudéssemos fazer através de nós mesmos, de cumprir regras e qualquer outra coisa que pudesse nos trazer a justificação. Então nós somos livres do pecado e justificados por Cristo, pela graça, pela sua graça, pelo seu poder. Então essa capacitação que vem através de Cristo para nós, vem dele, é um presente, é um dom, é uma decisão. A justificação foi algo realizado no céu, no tribunal de Deus, não tem nada a ver com a nossa vida aqui na terra. Deus decidiu nos tornar santos, Deus decidiu nos tornar irrepreensíveis por causa de Jesus. O mérito é de Cristo, não é nosso. E é por isso que estamos livres. Então, livres do quê? Livres dessas amarras, dessas correntes que nos prendiam antes. Amém? Quer falar alguma coisa, pastor? Pastor Carlos? Ah, tá. Então, queridos, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender em relação a essa liberdade cristã. Um entendimento que o mundo não pode ter, porque eles não têm isso. Eles não alcançaram isso. Quando Jesus morreu por nós, ele nos deu esta liberdade. Estamos livres das amarras do pecado. O pecado não nos controla mais. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O mundo não tem isso. E vamos então para um outro texto na palavra. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Quem pode ler? Romanos 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos também entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Percebem como é lindo isso, como é gigantesco isso, tá? Por causa dessa justificação, deixamos de ser inimigos de Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Podemos ter acesso livre diante dele, chamá-lo de Pai, estarmos na presença dele, adorarmos ele, recebermos dele. Então, existe uma comunicação que antes estava interrompida, uma comunicação que antes não existia. E agora, por causa dos méritos de Cristo e por causa da justificação implementada em nossas vidas, porque Deus decidiu, eu tenho que frisar isso aqui, porque muitos de nós ainda não entenderam o que é justificação. Justificação é que Deus nos tornou puros, Deus nos tornou justos diante dele. A nossa dívida foi paga, ela foi cravada na cruz. O diabo ele foi despojado das suas vestiduras. Ele não pode mais nos acusar. Ele não pode mais apontar o dedo para nós, porque somos justos diante de Deus. E se nós pecamos, irmãos, pecamos porque queremos pecar. Não porque o pecado nos obriga, mas é porque nós precisamos buscar a Deus
entrarmos em santidade e cada vez mais nos distanciarmos da condição antiga. E isso vem através de um outro processo, que é chamado de santificação, que o nosso pastorzão aqui vai nos trazer daqui mais um domingo. Vocês entendem isso? Que coisa maravilhosa! Nós não estamos mais sujeitos à podridão do pecado, não estamos mais sujeitos às condições que esse mundo impõe. Somos livres, irmãos, mas essa é a nossa liberdade. O que a intenção nossa aqui é trazer uma visão diferente que é colocada, porque as pessoas confundem o que é liberdade cristã. Eu já vi muita gente dizer assim: você está em Cristo agora, você pode fazer qualquer coisa. Você é livre. Livre. Já vi gente falando: você não precisa ir à igreja domingo. Para quê? Você é livre. Você pode ditar as regras agora, porque você não está mais diante de um modelo que está completamente errado. Você agora pode viver de uma forma livre, porque você está em Cristo. Mas não é isso que significa a liberdade cristã. A liberdade cristã, por isso que nós cremos no Evangelho, porque o Evangelho são boas novas para nós, dizendo para nós: você pode ser livre, verdadeiramente livre. E é esta que é a nossa liberdade. Bom, nós vimos aqui do que nós somos livres, porque isso é que a liberdade cristã nos informa. Então, qual é a proposta desta liberdade cristã? Para onde ela está nos levando? Qual é o objetivo dela? E aqui vem uma parte importantíssima que nós precisamos entender. Tá? Então, livres para quê? Para que nós somos livres? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, queridos, a partir do verso 16. E quem for ler, vai ler do 16 até o 21. São 5 versículos. Romanos capítulo 8, dos versos 16 ao 21. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que há de se manifestar entre nós. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gente, isso aqui é uma bomba. Isso é uma bomba de, 500 mil megatons. Olha o que o texto está dizendo. O texto está falando o seguinte: o apóstolo Paulo fala assim, que o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito, mostrando para nós para que serve essa liberdade. E ele vai mais, ele diz assim: se você é filho, se você agora está na condição de filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, ou seja, você participa da mesma herança em que Cristo está. Eu sou co-herdeiro com Cristo, participo junto com Ele de uma mesma proposta. É o que Paulo está trazendo como informação para nós aqui. E ele diz mais: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: que não existe absolutamente nada neste mundo, e não importa se é uma coisa boa, e não importa se você está num leito de hospital, com câncer, em estado terminal, o texto está informando para nós
que não existe uma glória maior do que aquela que vamos ter na nossa revelação, na nossa glorificação. E essa glória, meus irmãos, tem a ver com esta herança. Tem a ver com esta condição que nós não temos como discorrer sobre ela, porque é alta demais para a nossa compreensão. Percebe? É algo tão lindo, algo tão maravilhoso, porque eu posso entender Paulo quando Deus o leva até o terceiro céu e lá ele vê coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Posso entender isso que Paulo está falando. Não podemos compreender, meus irmãos, o que vai acontecer conosco quando formos para a glória com Cristo. E, gente, isso aqui é uma bomba atômica tremenda, porque ele diz assim, olha o verso 19. Olha o verso 19, gente. E aqui, a partir do 19, está dizendo exatamente para onde é que nós estamos indo. Qual é o propósito dessa liberdade, tá, que o Senhor tem nos dado? Porque é uma proposta, irmãos. E olha só, o 19 diz assim, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita, na minha tradução, à inutilidade. Ela se tornou inútil. Quando Deus cria, faz toda aquela obra maravilhosa e espetacular, ela tinha um propósito muito bem claro e definido. E isso tudo tornou-se nulo. Nós anulamos isso por conta da queda, por conta do pecado que cometemos. Percebem? E Deus precisava resgatar isso, ele precisava trazer isso de volta. Presta atenção aqui. Então ele diz que porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, não foi desejo de nada que foi criado se tornar o que é hoje. É o que o texto está dizendo, e o texto diz mais, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação ao estado que está agora? Nós, com o nosso pecado, desviamos de Deus, abandonamos Ele, não olhamos mais para Ele. E a criação encontra-se no estado que está por nossa causa. Nós somos os culpados. Fomos nós que fizemos errado e mudamos essa condição, que não era a condição original. Lá em Gênesis 3, quando o homem cai, Deus olha para o homem e fala assim, do suor do teu rosto você vai se alimentar, e maldita é a terra por tua causa. Minha culpa, minha responsabilidade. 21. Mas qual é a esperança dessa criação agora? É para isso que nós estamos indo, meus irmãos. Olha o que o 21 diz. Se isso não mexe com vocês, procurem orar e pedir a Deus para trazer essa revelação para vocês, na esperança que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração que nós a submetemos, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês prestaram atenção nisso? A nossa revelação, a glorificação que nos está prometida, ela vai trazer liberdade para tudo aquilo que foi criado também. Mas quem é que vai fazer isso? Através da igreja, através dessa promessa linda que Deus deu para nós. Vocês estão percebendo que liberdade cristã não é você fazer o que você quer? Não, mas eu estou em Cristo. Não tenho mais condenação. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Eu posso fazer qualquer negócio. Eu não tenho. Isso não traz nenhum peso para a minha consciência. Isso não é liberdade cristã.
Liberdade cristã é o que eu estou lendo aqui no texto para vocês. Há um objetivo, há um caminho, há um propósito. Fomos livres do pecado para, no dia da nossa glorificação, sermos também os responsáveis, através da igreja, para a libertação da própria natureza, daquilo que foi subjugado por nós no pecado. Bom, vamos lá. Para compreendermos o conceito de liberdade cristã, precisamos entender que esta liberdade não faz nenhuma conexão com os valores deste mundo. Já começa por aí. O que a teoria, eu chamo de teoria, nem é teologia, eu chamo de teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade diz que nós somos cabeça e não somos cauda. A teoria da prosperidade, ela diz que nós não ficamos doentes. A teoria da prosperidade diz que somos bem-sucedidos em tudo que fazemos. Só que, na realidade, não é assim que acontece. E a explicação que é trazida é porque ou você não teve fé, ou você está em pecado. Quando a palavra de Deus, em nenhum momento, baliza esse tipo de coisa. Vocês perceberam isso? Queridos, a liberdade cristã está conectada ao projeto de Deus. Nós precisamos compreender isso. Quando se fala de liberdade cristã, nós não estamos conectando a nenhum valor humano as coisas desta terra. Quando falamos em liberdade cristã, estamos sendo cativeiro de degeneração de toda a criação, que é exatamente, ela não está gemendo de dor, como muitos de nós imaginávamos. A natureza está gemendo de expectativa. Ela está na pontinha do pé, olhando pela janela para ver a hora que isso vai acontecer. Este é o ponto. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, 21 e depois o 25. Quem vai ler, por gentileza? Ora. Olha o que Tiago fala aqui. Tiago fala de uma lei perfeita e também de uma liberdade perfeita. Olha o que Tiago está falando aqui. Tiago está dizendo, existe uma lei perfeita e também existe uma liberdade perfeita. Esta liberdade perfeita, ela só pode acontecer na sua vida se você obedecer esta lei perfeita. E Tiago está dizendo aqui, se livre de todo tipo de impureza moral, se livre dos vestígios da maldade, receba de boa vontade a palavra que em vós foi implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Essa palavra que nós recebemos de Deus, que foi implantada em nós, em nenhum momento devemos nos voltar contra ela, em nenhum momento devemos deixar de considerá-la. Tiago está dizendo, se livre das coisas deste mundo, se apegue ao que a palavra de Deus te ensina, para que você possa gozar dessa verdadeira liberdade. Antes de sermos transformados, meus irmãos, pensávamos em nós mesmos, olhávamos para o nosso umbigo. A grande verdade é essa. A nossa única preocupação era olharmos para nós mesmos. Aquilo que nos importava, aquilo que podia nos satisfazer, enfim. A nossa vida girava em torno de nós. Não é isso? Pensávamos em nós mesmos, nosso egoísmo nos conduzia. Por outro lado, as leis que controlam este mundo são injustas, imprecisas, afetando drasticamente a nossa autonomia. Então, quando estávamos no mundo,
não conseguíamos gozar de uma liberdade positiva, porque o nosso entendimento era para aquelas coisas que pudessem nos satisfazer, para aquelas coisas que pudessem mudar a nossa vida. Mas aí você aceita Jesus. Aí você aceita Jesus. E você entende esta mensagem poderosa do Evangelho. E você começa a compreender essas coisas. A pessoa agora totalmente transformada pelo poder do Evangelho, trazido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não visa mais interesses próprios. Paramos de olhar para o nosso ventre. Paramos de olhar para o nosso umbigo. Olha só, mas agora o seu único interesse é fazer a vontade de Deus. O projeto de Deus é perfeito, é empolgante, meus irmãos. Vamos fazer parte da coisa mais gloriosa que esse mundo já pôde ver. Não existe nada, absolutamente nada mais glorioso do que isso. Olha só, o meu desejo passa a ser cumprir a vontade de Deus. O meu desejo agora é olhar para aquilo que o Senhor está olhando. O meu desejo é fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. O meu desejo é realizar aquilo que Deus quer realizar. Mudei o foco. Não sou mais eu, mas é Deus. É como Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mudou o foco. E agora, meus irmãos, quando nós mudamos o foco, o que acontece com a nossa autonomia? Alguma coisa vai acontecer com esse carrinho aqui. Sou eu. O que eu desejo. Ponto B, o que eu preciso fazer. O ponto C, que é esse carrinho aqui, que é o que eu posso fazer, é a minha autonomia. Agora, raciocina comigo. Sou transformado. Neste exato momento, eu que estou aqui na minha origem, no meu ponto A, eu sou mudado. O Evangelho me transformou. Eu me entreguei a Cristo. Agora a minha preocupação é só Ele. A minha preocupação é, como Paulo diz, pensai nas coisas do alto, não naquelas que são da terra. Desejai as coisas do alto. Isso está aqui em mim agora. E qual é o meu ponto B? A lei perfeita de Cristo. Não é mais uma lei injusta. Não é mais uma lei humana. Não é mais uma lei falha. Uma lei que não possui as condições corretas. É uma lei perfeita agora. E qual é o objetivo desta lei? Mudar a vida humana, trazer transformação para ela, mudar todo o sentido da história. É uma lei perfeita, porque é uma lei de Cristo, uma lei criada por um Deus que é perfeito. E aí o que acontece com esse carrinho? Se eu aqui me preocupo tão somente agora com aquilo que está no coração de Deus, e o coração de Deus, os objetivos são esses, como é que fica essa autonomia aqui? Meu carrinho vai correr veloz aqui agora. Porque o que eu posso fazer é tudo. Porque eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Não tem mais frustração, irmãos. Não há mais frustração. Não há mais desespero. Sabe? Não há mais sofrimento de você não poder se realizar, porque nos realizamos em Cristo. Nos realizamos nos seus projetos, nos realizamos nas suas aspirações. A única coisa que vai nos importar é o que Ele quer e não o que eu quero. O meu carrinho, ou seja, o que eu posso fazer eu posso fazer qualquer coisa agora porque eu estou em Cristo, porque as minhas aspirações serão as de Cristo. Qual é o impedimento que tem? Percebem? Isso é liberdade verdadeira. E é o que o pessoal não entende. Pregamos um evangelho onde vinculamos essa liberdade em Cristo às coisas deste mundo, mas não tem nada a ver com nada aqui. Tudo tem a ver com o projeto de Deus.
Já estamos no final. A nossa situação fica assim: o que eu quero fazer? A vontade de Deus. O que eu preciso fazer? Obedecer a Deus. E o que eu posso fazer? Tudo. Tudo. Porque as minhas aspirações serão as mesmas de Cristo. Vamos ler agora, por favor, Romanos capítulo 6, verso 22. Nós vamos encerrando já, estamos no final. Romanos capítulo 6, verso 22. O que diz lá? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só, você agora tem a liberdade verdadeira. Você agora goza da liberdade verdadeira, que é a liberdade em Cristo Jesus. Ok? Você já tem essa liberdade agora. Você agora é o quê? Qual é a sua condição de servo? De doulos, escravo. Escravo de Deus. Porque não existe nada mais lindo do que você pertencer a Deus. Da sua orelha estar furada e você, com esse ato, declarar: só Deus é o meu dono. Só Jesus é o meu dono agora. Vamos lá. Olha o que o texto diz. Tende o vosso fruto para a santificação. Estamos caminhando para a santificação. E qual é o nosso final, queridos? A vida eterna. Com Cristo Jesus. Para isso que serve a nossa liberdade. Vamos lá para João capítulo 8. Texto muito conhecido. Versos 32 e o verso 36, apenas 2 versículos. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, a nossa liberdade verdadeira está nesta condição que está sendo informada para nós aqui. Nós vamos conhecer a verdade. E essa verdade está sendo ensinada aqui hoje para todos nós. E depois de conhecê-la, aprendê-la e aplicá-la na nossa vida, porque essa liberdade ela está vinculada à nossa obediência à lei perfeita de Cristo, como nós vimos, tá? Então, verdadeiramente, vocês, eu, seremos livres. Vamos para Gálatas, capítulo 5, e nós vamos encerrar agora. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade, porque Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Atentarmos para o que está sendo nos mandado fazer aqui pelo apóstolo Paulo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E nós vimos o que é a liberdade cristã. Nós entendemos que a liberdade cristã não tem associação com as coisas desta terra. A liberdade cristã, ela é associada à vontade de Deus, àquilo que Deus determinou fazer. É associada ao projeto de Deus. Isso é liberdade cristã. Aí o texto diz, foi para isso. É como se Jesus olhasse nos nossos olhos agora e dissesse assim, foi para esta liberdade que eu te libertei. Portanto, a tua responsabilidade é que você permaneça firme e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Minha responsabilidade, sua responsabilidade. É muito sério isso, gente. É muito sério. Tem cristãos que estão levando, tá, a vida cristã deles na flauta. Na flauta. Tudo é festa. Tudo é festa. E tem uma responsabilidade que eles não estão cumprindo. E que nós precisamos tomar cuidado porque falhamos também. Não somos diferentes dele. A advertência está dada. Aqui chega ao final da nossa segunda aula. Mas na terceira aula, que é domingo que vem e última, nós vamos ver quais são as implicações dessa liberdade. Afinal de contas, ainda estamos aqui, no planeta Terra.
Quais são as implicações dessa liberdade? Qual é a nossa relação com este mundo diante desta liberdade que nos foi proposta, para onde nós fomos colocados? Domingo que vem a gente vai estudar isso. Que Deus os abençoe, tá? E vamos partir por um intervalo agora.